Nosso tema hoje é prova. Vamos aqui fazer uma prova. Prova. Vamos começar com a prova. E prova escolher. A base de toda a doutrina está na obra de Allan Kardec. Se nós lemos com atenção o trabalho de Kardec, não podemos deixar de considerar que Kardec escreveu há 160 anos atrás. Era uma outra realidade. Era uma realidade bem diferente da de hoje, mas que caminhava para esse futuro que nós estamos vivendo hoje. E Kardec, na verdade, teve como consequência, como efeito do seu trabalho, uma reação muito grande da sociedade da época, porque esses temas eram temas novos. Hoje nós lemos a obra de Kardec com a impressão que a gente já conhecia tudo isso. Naquela época, não. Era tudo novidade. Estava entrando num momento novo. É claro que os assuntos vinham sendo debatidos, ao longo dos séculos, pelos filósofos, pelos estudiosos da religião, da filosofia e até da ciência, sobre os temas que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos. Mas o Livro dos Espíritos nos traz uma visão bem ampla do que realmente seja essa questão de prova. Prova, expiação, nós já ouvimos falar que o nosso planeta é um mundo de provas e expiações. Esses termos foram, vamos dizer, utilizados por Allan Kardec. Não havia esses termos. Ele teve que criar palavras. Não criar palavras, ele teve que dar sentido próprio às palavras que já existiam, de maneira que se adaptasse à filosofia da doutrina. Então, é claro que provas e expiações é uma expressão que foi adotada pelo Espiritismo. Bom, nós sabemos que as provas dependem da nossa vontade. A capacidade de escolher é inerente à natureza humana. Nós a conquistamos através de um longo período de evolução, a partir do momento em que conseguimos exercer a vontade. A palavra vontade é muito forte, é a palavra mais forte que existe em nós. É a vontade. Os animais não têm essa capacidade. Pelo menos não adquiriram ainda essa capacidade de vontade. Eles não escolhem por si mesmos, mas pelos impulsos instintivos que geralmente lhes dão poucas alternativas. A diferença do impulso do animal instintivo e da vontade é muito grande. Porque geralmente o animal ele escolhe uma situação que possa preservar a sua vida, a questão da sobrevivência. Então, ele tem poucas alternativas. E essas alternativas estão à frente dele. Mas o ser humano não. O ser humano tem muitas alternativas. Ele cria alternativas. E ele exerce essa vontade sobre coisas que não estão visíveis. Outras alternativas. Aí nós vamos ver como que nós exercemos essa vontade. É que essa capacidade de a gente escolher. A vontade é a capacidade de escolher. Nós escolhemos isso, aquilo, queremos isso, não queremos aquilo. Isso é vontade. Mas sempre baseado o quê?
baseado não só no nossos impulsos, né, nossas emoções, mas também na razão. Porque quando nós exercemos a vontade, nós sempre visamos um objetivo lá na frente, bem lá na frente. O animal, ele só vê o que está na frente dele. Tomás de Aquino viveu de 1225 a 1274, século, que século é esse? Século XIII. Foi talvez a maior expressão da teologia católica. E foi ele que deu o nome de livre-arbítrio. Isso vem de Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino. A essa capacidade de o homem exercer sua liberdade diante das alternativas que a vida lhe impõe. E é porque temos essa liberdade que reunimos méritos, ou que acumulamos culpas em nossa vida. Por que nós temos méritos e culpa? Por causa da nossa vontade. É a vontade que vai determinar os nossos méritos, né, ou as nossas culpas. E sem o livre-arbítrio não há vida moral. Quer dizer, se a gente não tivesse liberdade de escolha, a gente não poderia ser responsabilizado por nada, já que estaria tudo determinado pela natureza. Por exemplo, um robô, né? Um robô não tem escolha. Ele só tem aquelas escolhas que o programador estabelece para ele, né? Mas nós temos essa capacidade de escolher. E essa capacidade de escolher é que nos vai determinar o rumo da nossa vida, para onde nós vamos, o que nós vamos fazer ou o que nós não vamos fazer, não é? Portanto, sendo a escolha um ato consciente que praticamos, respondemos por tudo que possa advir desse ato. Na evolução do espírito, foi o que veio acontecendo ao longo dos milhares de milênios que a humanidade veio vivendo, né, ao longo do tempo. E quando entramos na vida autoconsciente, passamos a decidir sobre o próprio destino. Até então era a natureza que nos guiava por meio dos instintos. Então, por que nós não podemos julgar um animal? Porque o animal não tem escolha. Ele não tem escolha. Ele segue o que o destino traz. É um determinismo. E se tiver escolha, assim, é entre uma ou outra, né? Ou ele foge, ou ele ataca na hora do perigo, né? Ou ele enfrenta, mas isso é limitado. Ele não cria alternativas. A diferença dos animais e nós é que nós criamos alternativas. E aí vem a questão na vida social, nas relações uns com os outros, na família, no trabalho, na vida social. Então nós escolhemos as situações, escolhemos os caminhos que vamos trilhando, né? Exercendo a nossa vontade. Então, estamos falando da vontade, porque a vontade é que vai determinar a escolha, e a prova é uma escolha. Essa questão da consciência é uma questão muito séria. Até hoje, os autores, os velhos autores, procuram dizer o que é a consciência. O que é a consciência? Não estou falando da consciência moral. A consciência é tão difícil de a gente definir quanto Deus, por exemplo. É algo que não tem palavras para a gente saber por que nós somos conscientes. O que nos dá a consciência de nós mesmos? Né? O animal não tem essa consciência de si mesmo como nós temos. Então, essa consciência é que é produto da nossa inteligência, da nossa capacidade de pensar, de refletir, de tirar conclusões, de fazer relações entre uma coisa e outra. Então, nos dá consciência de nós mesmos, ou a autoconsciência, onde nós podemos, cada um de nós pode, por exemplo, fazer uma análise de si mesmo, né? Os animais não podem fazer isso. Eles não têm essa capacidade, não chegaram a isso.
E é importante que a gente analise isso, porque quando nós entramos nessa vida de autoconsciente, é que nós exercemos a nossa vontade. Desse modo, o espírito desperta sua consciência ainda num mundo primitivo. Quer dizer, talvez lá no tempo do homem da caverna, né? Vamos dizer assim, do homem ainda na fase bem, na primeira fase, que o ser humano era como uma criança, né? Podemos até comparar. É mais fácil comparar com uma criança. A criança também, ela vai adquirindo a consciência de si mesmo ao longo do tempo. É ao longo do tempo que ela vai adquirindo essa consciência. De início, ela não tem essa consciência. Até ela saber, por exemplo, o que é o seu corpo, ela tem que explorar o corpo dela. Enquanto é bebezinho e tal, ela não tem essa consciência. Até descobrir o que é a mãe, o que é o pai, onde ele está, outras pessoas, isso demora. Até descobrir o que é ela, né? Quem é ela e quem são os outros, isso demora. A mesma coisa com o ser humano. Na fase primitiva, ele tem uma consciência muito incipiente, muito precária. Mas é a partir daí que esse estado de consciência se dilata e ele é capaz de decidir sobre sua própria vida, sem necessariamente depender apenas do instinto. Porque o instinto nós não perdemos. Enquanto nós somos seres encarnados, nós dependemos do instinto. O instinto ainda nos guia, uma boa parte da nossa vida depende do instinto. Mas nós temos Como? O instinto é o que nos mantém. Isso, exatamente. Exatamente. A fome, por exemplo, sexo, né? Instintivo. Os reflexos, né? Os reflexos de fuga, de defesa da vida, né? A dor, por exemplo, tudo é instintivo. Mas só que nós conseguimos dominar o instinto. Nós conseguimos educar o instinto. Nós não nos entregamos a ele, ou não dependemos só dele. Se a gente quiser se entregar, entrega, claro, né? Mas nós podemos trabalhar o instinto, por exemplo, fome. A fome é um instinto natural. Né? Ninguém ensina a criança que ela precisa se alimentar. Ela vai sentir essa necessidade porque é instintivo. Só que nós podemos educar a fome. O que nós vamos comer, que hora nós vamos comer, a quantidade, tipo de alimento. Aí já não é instinto. Aí já é a parte da nossa vontade, da nossa consciência. O André Luiz afirma que os animais dependem inteiramente da herança genética. Então, mas o homem já ultrapassou essa condição e, portanto, é capaz de modificar seu próprio DNA. Se falasse isso no tempo que eu estudava na escola, seria eu estudava no colegial, vamos dizer assim, seria um absurdo, né? Porque naquela época, o DNA era coisa imutável. Hoje já não. Hoje a ciência reconhece que o DNA se modifica durante a vida. Há vários fatores que influem e pode alterar o DNA, né? Então, e isso ficou muito mais claro depois daquele projeto do genoma humano. Ficou mais claro que isso acontece, né? Que nós temos uma capacidade de mudar o nosso DNA. Mas não é só pela nossa vontade. Pelo tipo de vida que nós levamos, podemos fazer alguma alteração. Os animais não modificam. Eles não têm essa capacidade de modificar. Então, eles dependem inteiramente do seu patrimônio genético. Eles não saem dali. Agora, nós podemos sair. Existe um livro chamado A Biologia da Crença. É de um autor americano, um professor de medicina. Esse livro teve uma
teve uma época foi muito comentado quando o Log desse saiu. Deve ter saído uns 10 anos atrás. Esse autor, que é o Bruce Lipton, ele foi um dos integrantes da equipe do Genoma Humano. E ele faz uma abordagem muito interessante sobre a questão dessas alterações do DNA. E ele chega à conclusão de que existe algo além, né, algo além da nossa estrutura física, fisiológica, que modifica, né? A vontade estaria no espírito. A vontade estaria no espírito, não estaria propriamente no corpo. Estaria em algo além do nosso cérebro, né? Quando nós falamos em mundo primitivo, nós temos que considerar que o Kardec fez essa classificação aqui, ó. Não sei se vocês lembram, mas está lá no livro, no livro dos Espíritos, né? Kardec fez uma classificação. É claro que não é uma classificação absoluta, segundo as deduções que ele tirou das informações que os Espíritos foram dando. O mundo primitivo é um mundo que nós já superamos. Não estamos mais no mundo primitivo. O nosso mundo é de provas e expiações. Estamos, então, no segundo... Então, se a gente considerar que o ser humano apareceu aqui há uns... Não sei, depende de que ponto nós vamos partir, né? Mas hoje a ciência considera que os primeiros humanos apareceram há cerca de 6 milhões de anos. 6 milhões. Mas eles não eram humanos como nós, claro, né? Eles eram quase que animais. Depois vieram outras fases. Mas a linhagem que deu origem ao homem atual, do Homo sapiens, surgiu há cerca de 200 mil anos. 200 mil anos já tinha uma configuração muito próxima de nós. Inclusive, talvez o estado de consciência, muito desenvolvido já. Então, se a gente considerar daí, nós levamos 200 mil anos para chegar à condição de mundo de provas e expiações. De primitivo para provas e expiações. Porque a civilização tem cerca de 10 mil anos. 10 mil. Mundo civilizado. 10 mil. Pouco, né? 6 milhões, 200 mil, 10 mil. Quer dizer, o homem civilizado começa mais ou menos há 10 mil anos. Começa a escrita, né? As primeiras escritas. Começa a entrar realmente nessa fase da inteligência mais abstrata, né? Há 10 mil anos. Então, é mais ou menos 200 mil anos que nós levamos para sair do mundo primitivo. 200 mil anos. Agora só temos 10 mil anos de... Nós temos 10 mil anos de provas e expiações. Só 10 mil. Mas também pode ser que dê um salto maior sim. de um para o outro. Acho que essa velocidade é acelerada, né? Um processo acelerado. Esperamos, né? Porque ainda tentou pelo menos. Isso vai levar mais 200 mil. Está faltando 190 mil ainda. Eu chutaria que seria logaritmo, porque quanto mais você aprende, mais rápido você fica aprendendo. Ah, sim. Então acho que é. Vai dando salto. É o salto quântico, né? Vai dando salto. Então, se considerar... É mais ou menos isso, dos 10 mil anos para cá. Bom, isso são cálculos aproximados, né? Que nós entramos na época da civilização. Agora, mundo de regeneração
segundo Kardec, nós já estávamos entrando no mundo de regeneração no século XIX. Entrando, começando a dar os primeiros passos, né, para o mundo de regeneração, que é a fase da transição, que nós chamamos de transição. Mas isso tudo é muito teórico, é apenas para a gente entender que há um processo evolutivo. Não dá para você transformar isso em números, apenas você entender que existe um processo evolutivo, que a evolução está ocorrendo diariamente, todo instante. Então, quando nós entrarmos no processo, no mundo de regeneração, com certeza, quando a gente estiver nesse mundo, a gente não vai perceber, nem vai perceber, porque isso vai ser tão natural, como diz o Kardec, isso vai ser tão natural que vai depender do avanço, que ele chamava força das coisas, né? Do avanço natural da humanidade. Vai entrando, vai melhorando, melhorando. É uma fase de transição, como, por exemplo, dá para a gente saber a que hora termina o dia, que hora começa a noite? Dá para saber? Não, é estipulado, mas não dá para saber. É aquela fase de transição entre o dia e a noite. Dependemos da cor do sol. O sol se põe a tal hora. Isso. Você está no lugar da estrada, o sol Depende. se põe na montanha, você para o sol. Depende. Se você estiver numa montanha... Mas, na verdade, essa fase a gente percebe que acontece, mas não dá para a gente definir, estabelecer com precisão. Então, por isso que chama transição, porque realmente nós estamos sempre em transição. Sempre. Agora, naturalmente, ele se referiu à transição porque é o processo um pouco mais acelerado de mudança que vai ocorrendo. Por exemplo, nós estávamos comentando isso, acho que foi com o Augusto ali, que nós estamos numa fase realmente... nós estamos entrando numa fase caótica, né? O mundo está em uma revolução muito grande em todos os setores. Porque enquanto vamos dizer assim, as forças do bem estiverem caladas, as coisas caminham do jeito que estavam. Mas se o bem começa a se expor, aí vem a reação do mal. Aí vem a grande batalha, o Armagedon, lá do Apocalipse, que é o bem contra o mal. Então nós vamos passar por essa fase do bem contra o mal. Vai ser a parte mais difícil da humanidade. Talvez nós já estamos entrando nela. Por isso que tantos problemas estão ocorrendo ao mesmo tempo. A gente pode ver coisas que estão de um extremo ao outro. De um extremo ao outro. Podemos ver o excesso do mal, né, com o excesso do bem, vamos dizer assim, ao mesmo tempo. Porque eles estão se degladiando. Eu me lembro do Eli, às vezes ele mencionava a questão de você reformar a casa morando dentro. Então você vai passar por tudo desse, né? Ele falava que essa é a condição do povo. Isso, exatamente. Exatamente. Como nós estamos na Terra, é a nossa casa, não podemos sair dela, e ela está sendo reformada, nós vamos ter que engolir muita poeira, né, para aguentar essas mudanças que estão ocorrendo. Isso. Quando você pensa que está terminando a reforma, aí que está começando. Não é assim? Aí que está começando. Então, na verdade, o que está acontecendo são as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que os espíritos disseram para Kardec que é preciso excesso do mal. Lembra disso? É preciso que viva excesso do mal para haver as reformas. Se o mal não estiver em excesso, não há reforma. Esse é o processo da humanidade, não é só agora. Em todas as épocas da humanidade foi assim. Há séculos que foram séculos mais tranquilos para a humanidade. E há séculos que foram mais
agitados. E nesses agitados é que ocorreram as grandes transformações. Por exemplo, as revoluções. As revoluções que ocorreram, uma transformação, elas causaram muito mal, mas também deixaram coisas boas. Porque esse é o processo evolutivo, né? Muito bem. Vamos lá. Agora vamos entrar na escolha. A escolha é o ato da vontade. Vontade é a manifestação do espírito autoconsciente, que veio evoluindo através da vida corporal até atingir a condição de ser humano, quando encarnado na Terra. A vontade é que caracteriza o indivíduo, tornando único e dono de si mesmo. É a vontade. Ela sempre está à frente de suas realizações. Quer dizer, o que nos torna indivíduos, né? E a palavra indivíduo significa aquele que não pode ser dividido, né? Indivíduo, o que não pode ser dividido. O que quer dizer indivíduo é justamente a expressão da sua vontade. Tudo depende disso. Então, essa vontade é o que é o nosso impulso, né? É o nosso impulso. Por outro lado, sabemos que o espírito reencarnado, nós sabemos, passa por provas e expiações, segundo Allan Kardec. Prova é a experiência que ele escolheu. O espírito escolheu, antes de reencarnar, ele já tinha consciência de que ele ia passar por um tipo de experiência. Por exemplo, você vai nascer lá no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, né? Favela da Rocinha. Ou então no sertão do Piauí, Ceará. Ou na Somália, ou na Etiópia, né? Ou no Afeganistão. O bravo. Ou então você vai nascer num país norte da Europa, né? Dinamarca, Suécia, Holanda, aqueles países desenvolvidos, né? Onde não existe pobreza, onde não há pobreza, mas há um alto índice de suicídio por lá. Um alto índice de suicídio. Quer dizer que tem essas vantagens e desvantagens, né? Prova é a experiência que ele escolheu. Expiação é apenas a consequência de seus atos. A prova depende da vontade e a expiação não depende da vontade. Quando nós... Bom, logo, vamos chegar lá. A prova ele escolhe, conforme podemos ler o Livro dos Espíritos, a partir da questão 258. Quando no estado errante e antes de reencarnar, essa é a questão 258. Quando no estado errante e antes de reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão na vida, ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar. Porque a prova nunca é coisa fácil, né? E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. O gênero, o tipo de prova. O tipo de prova. Vamos supor, se for a riqueza é uma prova. O cara falou, oba, essa é boa, essa eu quero, né? Mas ele vai ser advertido, na verdade, das consequências se ele não desempenhar bem o seu papel. Ou a prova da pobreza, da miséria, da doença, ele pode passar a vida toda doente, né? É uma prova. Ou uma deficiência física, uma deficiência mental, uma doença, né? Muito bem. Não é Deus que lhe impõe, então, as tribulações da vida como castigo? Pergunta do Kardec.
Quer dizer, o Kardec estava fazendo a pergunta que qualquer um faria naquele momento. Então, quer dizer, o que você sofre não é Deus que determinou que você sofresse, que você nascesse na miséria, que você nascesse numa família desestruturada, onde não tem futuro, nada, né? Deus deu esse para o castigo? É a pergunta, né? Que é isso que era... Como que as pessoas... a religião explica essas diferenças? É a vontade de Deus. Por que quando o fulano nasceu naquela miséria, nunca teve oportunidade? Aquela criança lá que foi baleada há uns anos atrás, estava roubando um carro, né? Lembra disso? Menino de 10 anos. E a polícia tirou e matou o menino. Lembra disso? O menino estava roubando um carro. Ele morreu. Aí saiu uma reportagem na Veja sobre esse menino. A história do menino. Aí você vai ver que é coisa terrível mesmo, né? O menino praticamente não tinha escolha na vida dele. Nasceu na miséria, o pai na prisão, a mãe levava uma vida difícil, e eles viviam do que ele conseguia roubar. Então ele saía para roubar todo dia. 10 anos. E morreu baleado, né? Vamos ver. Nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele que estabelece todas as leis que regem o universo. Quer dizer, na verdade, o que funciona são as leis. Aliás, tem uma questão que eu não coloquei aí, mas deveria ter colocado, agora estou lembrado. Tem uma questão que Kardec pergunta se Deus, na sua grandeza, se preocupa, se Deus, na sua grandeza, né? E nós, na nossa pequenez quase infinita diante dele, se Deus se preocupa com cada um de nós. Essa é essa pergunta. Mas será que, poxa, se Deus é tão grande, é uma coisa descomunal, que nós não podemos nem imaginar, como é que ele pode se preocupar com um ser tão insignificante como nós? Com cada um. Aí os espíritos respondem, Deus governa o mundo pelas suas leis. Essa é a resposta. Mas cada um, ninguém escapa das leis, né? O indivíduo não está ali por acaso, naquela condição de mais sofrimento, menos sofrimento, mais privilégio, menos privilégio, por acaso. Ele está ali por causa justamente da lei. E a lei ele vai caminhar. Mas nada, absolutamente nada, nem o ser humano e nenhum ser, mesmo que não seja humano, mesmo que seja um ser microscópico, como um vírus ou uma ameba, né? Não escapam dessas leis. Todos estão submetidos à mesma lei. Então, aí ele diz o seguinte, quando a resposta, não sei se eu não vou procurar, pode ser que eu ache ali, quando nós erramos, Deus não pronuncia um castigo, dizendo assim, olha, você errou, vamos supor, você comeu muito demais e agora eu vou te castigar. Você vai ter uma congestão, porque você comeu. Não precisa fazer isso. Porque está na lei. Se o indivíduo, né, comeu, ele vai sentir mal, porque isso é o automatismo da lei, o mecanismo da lei. Ele pode até morrer, porque comeu muito. E isso é natural. Quer dizer, não há interferência pessoal, né? Vamos dizer, como se Deus fosse uma pessoa que estivesse ali para estabelecer determinados
determinadas penas por cada erro que o indivíduo comete. Não. Nós cometemos o erro e nós colhemos o resultado. Isso se chama o quê? Causa e efeito, expiação. Então, se eu comer o que eu não devo ou comer muito e depois me sentir mal, isso é uma expiação. Então, o menino que morreu, o que aconteceu? É lei de causa e efeito. É lei de causa e efeito. Porque a lei sempre é de causa e efeito. Então, se você dá a causa, acontece o efeito. Mais cedo ou mais tarde, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde. Nem sempre o efeito é imediato. Né? Um indivíduo pode, por exemplo, abusar da saúde dele na juventude e mais tarde, quando chegar na idade adulta, aí ele vai sofrer as consequências daquilo que ele nem lembra mais que ele fez. Nem lembra. Só que a lei está funcionando. O mecanismo da lei não deixa de funcionar. As guerras também, né? Porque chega um momento que a espiritualidade está dentro daquilo, mas não pode fazer nada, porque como você falou, por exemplo, você vai comendo, chega uma hora que Isso. pode. E as guerras, porque às vezes a pessoa pergunta, fala, o que Deus pode permitir? Como que ninguém está vendo, ninguém está fazendo nada? Mas todos esses acontecimentos vai chegar uma hora que Porque são as leis que as leis que estão funcionando, vai chegar uma hora que vai explodir. Se o indivíduo, em vez de tomar um alimento ou um veneno, ele morre. É a lei da natureza. A gente fez uma pergunta, mas realmente a prova da expiação está condicionada a um território vivo? Condicionado. Se eu nascer numa família de total miséria, passar muita dificuldade, geralmente os meus débitos de uma existência anterior, de falhas anteriores, ela vem ligada a isso? Sim, porque a lei ela funciona. Ela funciona no mesmo momento, no momento seguinte, na mesma vida, ou em outra vida. Às vezes a causa está em existência anterior. E às vezes a causa está no dia anterior. Ou na hora anterior. Mas sempre tem causa. Quer dizer, sempre vai ter causa. Aí o indivíduo nasce nessa condição, você fala, coitado, puxa vida, como é que Deus vai permitir uma coisa dessa? Né? Porque existe causa, claro. Né? Agora, não há efeito sem causa. Isso, exatamente. Perguntar, então, por que fez tal lei ao invés de outra? Porque isso é que Kardec colocava para aquele momento, porque, na verdade, isso era novidade. Aqui no mundo ocidental não se falava em reencarnação, ninguém conhecia reencarnação. Por exemplo, na França, vamos dizer, onde Kardec morava, não sabia o que era reencarnação. Então foi um impacto muito grande. Né? Porque dá para você, por exemplo, entender numa mesma vida o que é causa e efeito. Dá para entender perfeitamente. Agora, como você vai explicar uma causa e efeito numa criança que nasce deficiente? Segundo uma lei de justiça, de amor e misericórdia. Não tem como, não dá para explicar. Né? Então, o que acontece? A ciência ela trabalha com modelos explicativos. A ciência é assim. Quando ela está diante de um fenômeno, isso acontece muito com a questão do estudo do átomo, né? Agora, por exemplo, que entrou essa física quântica e tal, surgiu por quê? Porque o pessoal não conseguia explicar determinados fenômenos. Então, eles foram criando novos modelos explicativos e a maior parte disso é teórico. A maior parte disso é teoria. Porque não tem como você, às vezes, provocar determinados experimentos. Então, você tem que fazer por cálculos, por previsão. Né? Então, por exemplo, existe hoje, desde 1980 e pouco, surgiu uma teoria dentro da física quântica dos universos, dos multi-universos.
Então, determinados fenômenos que ocorrem no átomo só poderiam ser explicados se houvesse vários universos e não um só. Veja que coisa interessante. Então, tem aquela teoria da supercordas, né? Que admite que existe 11 universos. Mas isso é teoria, para poder explicar o fenômeno, senão não dá para explicar. É a mesma coisa para a doutrina espírita. Quando você vai explicar uma coisa, você não tem explicação, a não ser que tenha havido uma existência anterior. Se não existiu existência anterior, está tudo fica zerado, né? Porque a gente não pode nem acreditar em Deus. Ou acreditar que existe uma justiça. Ou que existe justiça, além da justiça humana, né? Que existe um ideal de justiça perfeito, além da justiça humana, né? Bom, voltando lá. Perguntar, então, por que ele, Deus, né, fez tal lei ao invés de outra, dando ao Espírito a liberdade de escolha. Isso aí é o fundamental. A liberdade de escolha é o fundamental na lei da reencarnação. Deixa-lhe todas as responsabilidades dos atos e suas consequências. Toda a responsabilidade. De maneira que nada entrava a seu futuro. O caminho do bem como do mal está aberto. Se ele sucumbe, quer dizer, se ele não consegue o objetivo, né? Resta-lhe a consolação de que nem tudo se acabou para ele. Deus, na sua bondade, lhe dá a oportunidade de recomeçar o que foi mal feito. É necessário, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus do que da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fosse vós que criastes, mas Deus. Contudo, pela própria vontade, a ele vos expondes porque vedes um meio de adiantar-vos e Deus o permitiu. Então, é claro, vamos dizer assim que há um terremoto, né? Que o homem não provocou. É claro que o homem não provocou aquele terremoto. Mas se o indivíduo sucumbe àquele terremoto, é porque alguma coisa, né, existe na sua história que levou a se encontrar naquele momento exposto a esse perigo, né? Vamos ver. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas, escolhidas por nós, tudo foi previsto, escolhido, você vai sair dali, dá uma tropeção, cai, bate a testa no chão. Foi escolhido? Todas as tribulações. É claro que não, porque se fosse escolhida, né, não teria nem como você evitar. Então, vamos supor, saio dali, tropeço, caio. Poderia evitar? Se eu prestasse atenção, tá certo? Se eu não prestar atenção, eu vou sofrer a consequência da desatenção. E é assim que se aprende. Né? A gente aprende assim. Então, veja bem. Todas não é bem o termo, pois não se pode dizer que escolhesses e previsse tudo o que acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhesse o gênero de provas, o gênero, o tipo. Os detalhes são consequência da posição escolhida, frequentemente de vossas próprias ações. Né? Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, você que nasceu no meio onde o crime é a lei, né? Já sabia a que deslize se expunha. Ele sabia que ele ia nascer ali. Mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Não sabia. Isso aí vai depender dele, da vontade dele. O que depende da vontade não está escrito, não está previsto. Porque você pode ter a vontade hoje e amanhã ter outra. Né? Esses atos são produto da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá de passar por esse gênero de lutas.
e sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Ele não sabe. Porque isso vai depender da vontade dele. O caminho é esse. Agora, como você vai caminhar, aí é questão sua. Né? Porque senão, como que nós vamos exercer o nosso livre-arbítrio? Como que nós vamos construir o próprio destino? Né? Então, nós construímos quando nós escolhemos e depois quando nós executamos aquilo que escolhemos. Porque a escolha é o plano, é o planejamento. Você planeja a vida. Agora, no viver a vida, você executa o seu plano, bem ou mal, melhor ou pior, ou não executa. Ou simplesmente não executa. Isso é um direito que você tem, né? Aquilo que você escolheu, você pode desistir dele. Porque é o mesmo direito que levou você a escolher, é o direito que você pode desistir. Né? Os detalhes dos acontecimentos da nossa vida, nascem da circunstância e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos que influem no destino são previstos. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabes que deves ter muitas precauções, porque corres o perigo de cair. Mas não sabe quando cairás. E pode ser que nem caia, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua uma telha te cai na cabeça, não pense que estava escrito, como vulgarmente se diz. É uma construção, você passa e nem presta atenção. Porque a vida é uma escola, a gente está aprendendo. Em cada momento que a gente vive é um aprendizado. Quando a gente consegue evitar um problema, significa que a gente já aprendeu. Um problema que é evitável, porque tem problema que você pode evitar, né? Por exemplo, a construção, você vê o pessoal trabalhando lá, você vai passar logo embaixo. É claro que você vai sair, tal, né? Significa que você aprendeu, né? Porque talvez na encarnação anterior a telha caiu, né? Hã? Não pode dar chance. Todo cuidado é pouco. Os cuidados, né? Por isso que a vida é, na verdade, uma escola. O espírito faz sua escolha imediatamente após a morte? Ele morreu e já escolhe? Não. Né? Nem porque não tem condição de escolher nessa hora. Essa hora está no sufoco danado. Bom. Não, pois muitos creem na eternidade das penas. Muitas pessoas acreditam na eternidade das penas. Né? E como já vos foi dito, isso é um castigo. Esse é um castigo. O cara acreditar que vai para o inferno, né? Você lembra do livro? Nós estamos lendo o livro lá. Tem um personagem que falou que ia para o inferno, não foi? O livro Ação e Reação. Eu vou para o inferno. Né? O cara já morreu com a ideia que ele só fez o mal, então ele ia para o inferno. Quer dizer, ele vai sofrer mesmo muito. Só pelo fato de acreditar nisso. Porque como deve estar a mente dele, cheia de culpa, né? Se Deus está na nossa consciência, Exatamente. é meio complicado, sei lá. Porque se você está no ego ou no ser, né? A pessoa que está no ego, geralmente ele está inconsciente. Agora, quando ele está no ser, está no aqui e agora, consciente, ele está mais propenso a gerenciar o negócio, né? Porque se ele está inconsciente, ele é... Quando a gente tem um domínio emocional, quando a gente tem fé, a fé que Jesus falou, a fé é um domínio emocional. É quando você consegue dominar a sua emoção. Esse domínio é a fé, né? Você acredita realmente. Se a pessoa acreditar que ela é feliz, ela é feliz. Mas se ela acreditar que ela é infeliz, ela é infeliz.
Se ela não consegue acreditar que é feliz, né? Então ela é infeliz. Então, o indivíduo pode estar passando por um sofrimento, mas se ele acreditar que a si mesmo ele é feliz, é claro que ele é feliz. É que você falou, ele tem esse domínio consciente sobre o estado dele. Né? Então, essa condição quem dá é o espírito, né? Não é o corpo. Vamos lá. O que orienta o espírito na escolha das provas? Ele escolhe as que lhe podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Quer dizer, por que ele escolhe prova? Porque ele sabe, quando ele escolhe quando ele tem consciência. Veja bem, só o espírito que tem consciência do erro que ele praticou, ele pode escolher. Porque se ele não tem consciência do erro que ele praticou, ele não vai escolher nada. Né? Agora, se ele tem consciência, vamos supor, eu prejudiquei fulano, então eu quero voltar lá para devolver para ele o prejuízo que eu isso. Aí é uma prova, porque ele está escolhendo. Então ele escolheu para se ver livre da culpa, do sentimento de culpa, do remorso. Porque o remorso a culpa é um dos fatores que mais pesam na ação do indivíduo contra ele mesmo. No suicídio, por exemplo. No suicídio, há culpa. Há um sentimento de culpa. Às vezes é uma culpa inconsciente, ele nem sabe, mas é uma culpa. Então ele é capaz de se autopunir, se voltar contra si mesmo. Então o espírito reencarna, às vezes, numa situação difícil, para poder ressarcir, né, as dívidas. Ele escolhe as que lhe podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem pôr-se uma vida de misérias e provações. São exemplos, né? Para tentar suportá-la com coragem. Outros experimentam tentações da fortuna e do poder. Olha bem. Bem mais perigosos pelo abuso e o mau emprego que eles podem dar e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Essa é uma outra dúvida. Essa questão da escolha da prova, da expiação, quando está lá de lado, mesmo sabendo que a mente expande, você tem mais conhecimento, ela é colocada, ela é dada para o espírito escolher quando ele tem essa consciência de que precisa fazer uma reparação, ou mesmo o espírito fala, eu quero ser dotado de uma vida de luxo, né, e sem serventia de nada. Ele fala, eu quero ser rico na próxima encarnação, eu vou ser assim. Ele pode fazer essa escolha ou ele tem que ter aquele sentimento de eu preciso reparar algo? Não, a prova sempre vem em decorrência do passado dele. E se ele já tem consciência? Isso. Para ele escolher, ele tem que estar numa condição de quem tem condições de escolher. Entendeu? Você não pode pedir para uma criança, falar, olha, você quer ir para a escola ou não quer? Ela quer dizer, não quero ir. Então não precisa ir. Para uma criança você não fala isso. Agora, para um adulto, você pode falar, olha, você quer fazer tal curso, você quer prestar um concurso, porque o indivíduo já tem capacidade de analisar e saber as consequências daquilo. Então, quando ele vai fazer esse curso, prestar um concurso, ele já sabe a dificuldade que ele vai encontrar. Né? Quer dizer, ele já tem essa consciência. Então, não é qualquer um que pode escolher. Só os espíritos que estão em condições, como dando o exemplo da criança. Né? A criança, conforme ela vai crescendo, vai desenvolvendo a capacidade de raciocínio, ela vai tendo capacidade de escolha. Né? Aí os pais já podem falar, olha, você quer ir para onde? Quer fazer a faculdade? Que faculdade você quer fazer? Né? Porque isso já depende dela, da escolha dela. É ela que vai decidir. Mas depois ela vai também, se ela escolher errado, ela vai ter uma decepção, né? Fica tudo para ela. Mas é relativo, porque se o cara, por exemplo, se ele é meio primitivo, vive numa tribo de índio, por exemplo. Quer
dizer, ele vai ter, a consciência dele vai ser diferente de quem mora na cidade, quem tem. Sim, mas o Às índio. vezes estímulo, né? O cara vai querer ter um carro, Não, mas uma aí casa. ele está numa outra condição espiritual, né? consciência. Ele está numa outra condição espiritual, ele não vai ser índio, ele está numa condição bem primitiva, né? Mais primitiva, em termos assim de emocionais, em termos, né? Já que você Se falou, bem que existe. já que você falou naquele longo período que abrange tipo, uma característica de mundo, por isso que nós vamos encontrar na Terra essa diversidade. Isso. Não é? Nós falamos de quantos anos nós estamos nessa condição de mundo de prova de expiação. Quer dizer, terão aqueles que estão entrando, como tem aqueles que estão saindo, muitos já saíram, outros estão entrando, outros entrarão. Por isso que essa não é estática essa medição, esse cálculo. É muito elástico essa diversidade. Tem muita gente vivendo no primitivismo. Agora, por exemplo, isso não impede do espírito reencarnar, por exemplo, numa tribo com uma missão. Quem pode mais, pode Como menos. Jesus reencarnou aqui na Terra, nessa tribo terrena, com uma missão. Zé. Hã? Quem pode mais, existe um ditado, quem pode mais, pode menos. O contrário já não existe, né? Claro. Acima pode vir ao mundo, né? Sim. Agora, o contrário não pode. Ao contrário, não pode. Agora, um índio, por exemplo, ele não pode. Encarnar Se a vida dele sempre foi, ele está ainda ligado muito ao primitivismo, ele não tem condições de. Né? Mas o cara, por exemplo, ficou bem inteligente, né? Mas ele fala, vou ficar naquele mundo primitivo lá, que eu não vou ter os estilos que eu vou ter no mundo capitalismo, por exemplo. Então, mas na verdade, a condição primitiva é como o homem primitivo, né? Os próprios índios, por exemplo. Dá para eles uma felicidade muito rápida. Quando você falou disso, Eles não têm consciência como nós temos. Né? E a escolha das provas, a pessoa vai escolher. Ele pode escolher o que ele quer. Só que a visão terrena do espírito no mundo terreno é diferente da visão do espírito no mundo espiritual. Sim. Porque lá ele vai escolher o que ele precisa. Se ele almeja felicidade, progresso, crescimento, ele tem que escolher o que ele quer. Então explica a pergunta dele. O que vai acrescentar para ele o espírito É o que nós vamos ver aqui, ó. É o que nós vamos ver em seguida. preguiçoso poderá querer um mundo de facilidade, mas isso não acrescenta nada para ele. Uns podem pôr-se uma... Bom, já vimos isso aqui, né? Vamos para frente, espera aí. Acho que é na frente, né? Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Do ponto de vista espiritual, é outra visão. É outra visão. Eu me lembro daquele caso do BR o Céu, do Júlio, quando ele reencarnou na casa da outra mulher que eu não conheço, não lembro o nome dela, do Zumira. Ele reencarnou para viver 1 ano só. Ele suicidou, ele tinha um problema que ele precisava de mais uma pequena reencarnação para resolver essa questão. E ele ia viver só 1 ano. E, na verdade, quando foi se aproximando do 1º ano, ele ficou doente, a criança ficou doente, os pais ficaram naquele desespero, mas os espíritos estavam lá, sabendo que era assim, e que ele ia desencarnar. E os pais naquele desespero para a criança não morrer. Mas os espíritos estavam ali, justamente sabendo que seria um benefício para ele. Ele iria... Exatamente. É aquilo que o Bardel está dizendo. Então, de lá, a visão é outra, né? A doutrina da liberdade de escolha das nossas existências e das provas que devemos sofrer deixa de parecer estranha quando consideramos que os espíritos libertos da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles anteveem o fim, e esse fim lhes parece muito mais importante que os prazeres fugidios. Aqui está fugitivo, é fugidio do mundo. Depois de cada existência, vem o progresso que fizeram e compreende quanto ainda lhe falta impureza para atingirem. Eis porque,
se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, pedindo eles mesmos aquelas que podem fazê-los chegar mais depressa. Não há, pois, motivo para nos admirarmos de ver o espírito não dar preferência à existência mais suave. No seu estado de imperfeição, ele não pode desfrutar a vida sem amarguras, que apenas entrevê, e é para atingi-la que procura melhorar-se. O Kardec escreve isso. Todos os espíritos dizem que no estado errante buscam, estudam, observam para fazerem suas escolhas. Não temos exemplo disso na vida corpórea, não buscamos muitas vezes, através dos anos, a carreira que livremente acabamos por escolher, porque a achamos mais apropriada aos nossos objetivos. Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período de vida. Não empregamos cada dia em escolher o que faremos no outro? Ora, o que são as diferentes existências corpóreas para o espírito, se não faz os períodos, dias da sua vida espírita, que, como sabemos, é a vida normal, não sendo a vida corporal mais que a transitória passageira? Lá na colônia, não é na colônia consular, tem um departamento de reencarnação, onde os espíritos passam lá para junto dos assessores tratar aí dessa tratativa da reencarnação, o que precisa, o que eles estão pedindo, se é condizente, se está bom. Departamento reencarnatório. A reencarnação quando o espírito escolhe, na condição de escolher, é claro que ele não faz isso sozinho. Não vai fazer isso sozinho. Ele vai ter assistência. Ele vai buscar assistência. E sempre tem. Opinião. Porque não quer dizer que ele escolheu que está certo. Então, opinião de outros mais experientes que podem dizer, olha, vale a pena, não vale a pena, é bom você tentar, vá em frente, estimula, né? Então tem tudo isso. O espírito poderia fazer sua escolha durante a vida corporal? Agora nós podemos fazer a escolha? Será que podemos? Vamos escolher já. Bom, seu desejo pode ter influência. Seu desejo pode ter influência. Isso depende da intenção. Mas no estado do espírito, frequentemente vê as coisas de maneira bem diversa. É o espírito quem faz a escolha. Mas ainda assim ele pode fazê-la nessa vida material. Porque o espírito tem sempre os momentos em que se libera da matéria. Quer dizer, quando a gente dorme, por exemplo, a gente vai encontrar os amigos espirituais, os orientadores. Isso já pode nos encaminhar para uma experiência futura. Né? Isso. Pode encaminhar. E a gente, por intuição, vai, né, exercer essa escolha. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolher? Pode enganar-se? Escolher uma prova e... vamos ver. Pode escolher uma que esteja acima das suas forças. Então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum. Veja que não é tão simples assim, né? Então, mas aí eles não têm, a gente não tem ajuda lá? E como? Mesmo com ajuda. Vai depender dele. Vai depender dele. Você fala, olha, não escolha essa não. Não, mas eu vou escolher essa não. Vai ser essa aqui mesmo, eu quero essa. A gente pode errar. Entendeu? Aí ele escolhe uma e dá uma bola fora. É que nem aqui, né? Estamos vendo que aqui não está dando certo, a gente está persistindo. Está fazendo mal, a gente eu acho que tem a ver com o desenvolvimento da inteligência, né? Por exemplo, atual é emocional e espiritual. Isso. Se a pessoa estiver consciente dessa inteligência aí, Que ser dirigido por ela, né? é o que nós chamamos de maturidade. Maturidade, né? Mas na do 267, eu achava que não. Mas, assim, vamos supor, a gente pode escolher uma prova aqui, tal, como você explicou, quando o espírito se liberta, tem mais consciência. Mas e se depois
e a gente tenha se enganado na escolha aqui, quando Pois é. encarnado. Mas aquela do 67 está falando da escolha que nós Podemos fazemos fazer aqui. nessa vida. Nessa Não é vida. para outra vida. Não, então, mas para outra vida, não é? Não, eu acho que é nessa. Não. A gente pode escolher durante a vida corporal para a vida seguinte. É, eu entendi assim, para a vida seguinte. Mas a gente pode se enganar também, né? Mas pode ser, bom, porque daqui Você já acabou essa? Não, mas a daqui já foi. Não, mas como você tem o livre-arbítrio, a sua escolha não. pode ser sempre modificada. Então, mas nós essa. continuamos, mas nós essa. escolhemos que vamos reencarnar e continuamos trabalhando ela, modificando ela, fazendo ela acontecer melhor até. Então nós continuamos com a nossa escolha. Mas essa escolha é a escolha todo dia. Então, nós nem acabamos essa. Então, Como é que nós vamos mas ele está preparar pra dizendo outra, uma se escolha. nós não sabemos nem que condições nós vamos voltar para lá. Aí acontece o seguinte. Entendo que isso aí seja para a sequência dessa vida. Não, olha aqui. Não é. Não, é para outra vida. Seu desejo pode ter influência. Quer dizer, pode ter influência nessa escolha. Isso depende da intenção. Mas no estado de espírito, frequentemente vê as coisas de maneira bem diversa. É o espírito quem faz a escolha. Mas ainda assim, ele pode fazer nessa vida material, porque o espírito tem sempre momentos que liberta a matéria. Quer dizer, nós podemos... Aí vai depender do espírito, claro. Nós podemos, durante o sono físico, e ter contato com os espíritos, e planejando o que pode ocorrer no futuro. É qualidade de vida, por exemplo. Porque nessa vida aqui... porque nessa vida aqui... Se tiver moral. Nessa vida aqui, nós estamos escolhendo toda hora. Cada passo que nós damos é uma escolha. Então, quando a gente já tem um rumo, tem um caminho, mas a gente pode modificar esse caminho, ou para pior, ou para melhor. A gente pode fazer uma coisa melhor do que escolheu, o que é mais difícil, né? Mas geralmente é pior. Então, mas a gente pode mudar também. Durante a vida nós podemos mudar muita coisa, porque nós escolhemos. Nós escolhemos. Então aí, a gente pode estar assim, quase que adiantando já. Alguns espíritos isso pode acontecer, né? Aqueles que têm condições. Exatamente. Mas a gente pode estar influenciando, se a gente muda até o próprio DNA, Isso. se a gente muda o próprio DNA, a gente acaba a escolha que estamos fazendo, estamos influenciando o nosso destino. Agora, quanto a isso, não tem dúvida. Nós estamos escolhendo todo dia. Agora, essas escolhas que nós fazemos todo dia pode estar ajudando ou não a escolha que nós fizemos lá atrás. Mas você vê o complicado que é essa pergunta, mesmo sobre aquela ideia de você escolher para a seguinte, porque justamente ele frisa, você colocou em vermelho, né? Escolher na condição encarnada é diferente, porque o ponto de vista é diferente. Isso, mas quando você se desliga do corpo... Pela pergunta e resposta, você já pode ir preparando. Isso. Mas veja que você é mais difícil, porque você vai ter uma nitidez da sua necessidade. É dificílimo. Mais como espírito, né? É dificílimo. Como alma desencarnada. Mas a verdade é uma só, né? Mas pode, tá? Você vive a verdade, você sempre vai. Ela é eterna. Vamos lá aqui, ó. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolher? Pode escolher uma que seja acima de suas forças e então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como um gênero de vida ociosa e inútil. Pode escolher. Mas nesse caso, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido. Vai ver que deu um fora, né? Agora, isso aí. Hã? Provavelmente querendo pensar aqui agora, não vamos pensar amanhã, não. Então, Com certeza não. Eu queria hoje tudo fácil, tá tudo bem. Hoje facilidade, né?
claro Estou mais na do Bardella. Eu estou assim, por enquanto eu estou preocupado com como é que eu vou sair dessa. Então, Falei, claro que Até a gente já pensa, né, amanhã, né? Isso Uma depende. outra, uma outra. isso vai depender da condição de cada um, da maturidade, da preparação do conhecimento, né? No meio espírita a gente está mais esclarecido sobre isso, é mais fácil, é menos difícil fazer isso, mas é muito difícil. Que a gente É muito difícil porque nós estamos ainda Espiritismo, né? presos a necessidades imediatas. Imediato. Por isso que é Entendeu? difícil fazer uma escolha Então, diferente. é evidente que o indivíduo está passando fome, por exemplo. Como é que ele vai? O que ele vai dizer? O que ele quer da Ele vida? fala, na outra eu comer, quero saber, eu quero mais. É o que ele precisa imediato. É, Zé? Como é que ele vai querer outra encarnação com essa fome também? Você falou da Etiópia, daquele lugar que você citou, né? A pessoa vai pensar, não, eu quero voltar aqui na outra eu quero para Alemanha, para Itália. mas eu acho que é exatamente o Bardella. A gente só vai ter maturidade para entender, porque às vezes a gente só entende o que a gente passou nessa vida depois de desencarnar. E às vezes depois de um certo tempo, para a gente entender, falar assim, as provas que eu passei na vida lá encarnado, agora que eu vou entender a minha vida. Isso que o Luiz colocou é muito importante, porque quando a gente no desencarne, não pensa que a gente desencarna e já vai tomar consciência disso. Nós levamos um certo tempo para a gente entender a vida que levou. Não é assim, né? Não é assim? A gente vai, aqui na Terra também não é assim. A gente vai entendendo a vida da gente depois de certa idade. Vai lembrando lá do a gente vai passado. entender a vida. Mas o problema é que aqui Então, nessa vida a gente representa muito. Chegando lá você não vai representar nada, você é o que você é. Então muitas vezes tem gente escondido nos morros, nos lugares, de vergonha da sua própria condição. Né? Sim, sim. A tendência, a gente pensa que vai escolher o mais fácil. Mas a tendência não é essa. A tendência não é escolher o mais fácil. A tendência é escolher o mais difícil. Senão não seria uma prova. Claro, claro. Não, Senão não cresce. A tendência é essa. É a mesma coisa que você vai prestar um concurso, por exemplo. Né? Você vai prestar um concurso. Com que objetivo você vai prestar? Porque o concurso vai lhe dar um emprego bom. E quanto melhor o emprego, mais difícil vai ser esse concurso. Não é isso? Então você tem que se examinar as suas condições, se eu posso prestar, se eu tenho condições de prestar, e vou ter que me rachar, estudar, me submeter a ele. O pessoal está prestando concurso aí, vários concursos, vai precisar vários anos para conseguir passar. Você entra no emprego, aí é difícil também. Né? Exatamente. Então é uma prova. A prova é uma prova. Uma grande prova para todos nós. Mas vamos chegar lá, né? Então, vamos ver se nós aprendemos com a doutrina, que nos ensina aí a pensar melhor sobre os nossos objetivos, sobre a finalidade da vida.